Graça e paz. Vamos continuar nas leituras que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos iniciar o capítulo 3 e vamos ficar só com o versículo 1. Filipenses 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos ficar só com a primeira parte do versículo hoje. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Filipenses 4, versículo 4, pode ser lido. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Você precisa entender que é no Senhor. É tão importante. Paulo diz, outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Há 16 referências à palavra alegria ou regozijo nesta carta aos Filipenses. Isto indica que a alegria, o regozijo, tinha um significado espiritual para o apóstolo Paulo. Mas como estar alegre no Senhor e ao mesmo tempo experimentar hostilidades, sofrimento, angústia, preocupação, situações difíceis? Como? Irmãos, não vamos confundir alegria no Senhor com o que o mundo caído no pecado chama de felicidade. O mundo sem Cristo chama de felicidade tudo aquilo que está dando certo para ele. Quando as circunstâncias trazem coisas agradáveis e favoráveis, ele chama isso de felicidade. E ao contrário disso, chama infelicidade. Esse é o projeto humano de felicidade. Tal felicidade é surtada, cheia de ambição, é narcisista, irreal, porque é inalcançável, além de frustrante. Tem tudo a ver com as coisas externas, como que essas coisas externas afetam você. Se as circunstâncias são favoráveis, então a sua reação para com elas é uma reação positiva, e ao contrário, é negativa. Mas a alegria no Senhor é coisa bem diferente.
porque tem a ver com as profundezas do seu ser. Não é algo na superfície. Considere as profundezas do oceano. A alguns quilômetros de profundidade no oceano, a milhares de metros abaixo da superfície, você descobre que nenhum efeito é causado ali. As circunstâncias externas não afetam ali. Nenhuma tempestade, nenhuma onda batendo perturba o fundo do mar. Lá no fundo, nas profundezas, as temperaturas permanecem constantes, estáveis. Assim é a alegria no Senhor. Está lá no profundo do seu ser. É uma alegria inspirada por Deus. O próprio Deus é a nossa alegria, nossa força. Cristo é a nossa alegria. João capítulo 15, versículo 11. Depois pode ler também o capítulo 17, versículo 13. Mas vamos começar com João 15, versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. 17, 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Jesus está falando de um gozo, de uma alegria muito grande. E Ele está falando, irmãos, de um gozo, de uma alegria, num momento muito crítico da vida dele. Pouco tempo separava Jesus da sua prisão, do seu julgamento, que foi um julgamento brutal, e da sua morte na cruz. Mas ele estava falando em regozijo, em alegria. Então, essas coisas não afetavam. A dor, por pior que seja, ela não afeta essa alegria que está lá no profundo do nosso ser. Isso é tão importante. Quantas pessoas adoecidas, porque não experimentam esta vida de Deus dentro de nós, essa alegria. E não importa o sofrimento. Sofrimento vai ter, e muito. E vem sofrimento por aí, e pesado. Só Cristo, irmãos, só Ele pode oferecer esta alegria, que é uma alegria incondicional, que não depende de circunstâncias, não depende se o mundo está sorrindo para mim ou não, não depende disso. A alegria no Senhor, na pessoa de Cristo, nós nele e ele em nós. Nós nele é na cruz, quando ele lá esteve, nos atraiu para si, nos colocou nele e nos levou a morrer com ele aquela morte,
morte que me separa de mim mesmo, das minhas misérias espirituais, do meu pecado, do meu homem velho, me separa. Depois ele foi ressuscitado e nós fomos também, ganhamos a vida dele e ele mesmo vem viver em nós e ser em nós esta vida justa e santa, essa vida alegre, essa vida que não tem ressentimento, que não tem amargura. A alegria vem do Senhor em nós, vem da sua presença em nós. Já estou crucificado com Cristo. Você tem que parar aqui. Você tem que ficar aqui. Crer. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, porque eu fui liberto de mim mesmo. Mas Cristo vive em mim. Essa alegria também tem a ver com adorar o Senhor, porque Ele se revela em nós. Adorar o Senhor. Se você realmente adora o Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, seu coração transborda de alegria, mesmo em meio a tribulações e duras provas. As circunstâncias podem ser penosas, difíceis, duras, mas podemos nos alegrar no Senhor. No Senhor. Alegria lá no profundo do nosso ser. E Paulo disse: se alegre no Senhor e continue, alegre-se mais, alegre-se mais, alegre-se mais. No meio de todos os sofrimentos, no meio de todas as angústias, dificuldades, Paulo exorta os filipenses: alegrai-vos no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Eu gosto muito desse texto aqui de Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. 11 e 12, né? Leu os dois? De novo. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Que coisa estranha. Bem-aventurados sois quando? Por minha causa, por causa de Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Ele diz: regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vejam, irmãos, Jesus disse que os seus discípulos seriam injuriados. Você é discípulo de Jesus? É? Você tem certeza que você é um discípulo de Jesus? Se você é, Ele está falando com você. Então Jesus disse aos seus discípulos
que eles seriam injuriados, perseguidos, maltratados, caluniados, injustiçados e, em algumas situações, até mortos por causa dele. Eu pergunto, você seguiria alguém que lhe dissesse isso? Você seguiria? Quem segue Jesus Cristo verdadeiramente o segue por uma única razão. Aprendam isto. Por uma única razão. Amor. Amor por Ele. Primeiro o amor dele por nós. Depois o nosso amor por Ele, que já é o amor dele em nós. O ponto de partida é crer na palavra de Deus, que afirma a nossa morte e ressurreição em Cristo. E a partir daí, nós temos o Filho de Deus vivendo no nosso interior. Com esta experiência, você poderá seguir Jesus Cristo por amor. Por amor. Não é pedindo coisas. Não é para ter coisas. É por amor. Você vai seguir Jesus por amor, sem barganhas religiosas com Ele e se alegrando nele, com Ele. Preste atenção, não é se alegrar nas circunstâncias. Não é isto que Paulo está dizendo. Porque você fez uma festa, você conseguiu algo bom, e deu tudo certo, e você está alegre. Não é isto que Paulo está dizendo. Ele está dizendo para se alegrar no Senhor, em Cristo. Seguir verdadeiramente a Cristo significa que Ele se tornou tudo para nós, tudo para mim. Por que, Senhor, que eu estou seguindo o Senhor? Porque o Senhor se tornou tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. Eu posso perder tudo, só não posso perder o Senhor. E nem vou, porque estamos em uma união indissolúvel. Eu estou nele e ele em mim. Então, Jesus Cristo é o nosso tudo. Cristo é o nosso tudo. Ei, estão acompanhando aqui comigo? Cristo é o nosso tudo. Na nossa saúde, Ele é o nosso tudo. Na nossa dor, Ele é o nosso tudo. Na nossa doença, Ele é o nosso tudo. Na nossa morte, Ele é o nosso tudo. Na nossa fartura, Ele é o nosso tudo. Na nossa privação, Ele é o nosso tudo. E nada mais além dEle. Isso eu não quero. Tem muita religião por aí. Vai lá. Cristo é o nosso tudo. Quando se prega tudo, não tem mais nada para acrescentar, não é? Cristo é tudo. Acrescentar mais o quê? Quem é portador da vida de Cristo, louva a Deus alegremente. Não importa a circunstância. Não importa. Pode ser a pior. E sempre tem alguém sofrendo. E sempre tem um sofrimento ainda maior de outro. Mas aquele que é portador da vida de Cristo
louva a Deus alegremente, na pior das circunstâncias. Se alegrar quando tudo vai bem é para qualquer um. Que vantagem nós temos? Se alegrar quando tudo vai bem, qualquer um. Mas se alegrar quando está passando por tribulações cruéis, é só para os portadores da vida de Cristo. Se alegrar no que é bom é para qualquer um, mas se alegrar debaixo do chicote é para quem experimenta o gozo de Cristo em si mesmo. Cantar cântico na congregação, cântico bonito, cantar bonito na congregação, mas não bendizer o Senhor nos momentos difíceis, é uma aberração. O autor desta carta aos Filipenses estava preso em Roma, debaixo de uma grande pressão e aguardando sua sentença, que segundo os historiadores, posteriormente ele foi decapitado. Ele sabia que poderia perder a cabeça, mas sabia também que não perdia o regozijo no Senhor, a alegria no Senhor. Crente emburrado, crente bicudo, crente sei lá o quê, e com Deus. Irmãos, o regozijo, a alegria é o lubrificante da vida. E não é alegria circunstancial, periférica, é profunda, é no Senhor. Agora sim eu vou contar aos irmãos a ilustração aqui, que fala sobre um cântico, o cântico dos leprosos. Um pastor nativo levou um amigo estrangeiro para visitar uma colônia de leprosos na África, em uma época em que não tinha cura para a lepra. Ao entrar na colônia, tiveram que colocar roupões e botas apropriadas, com medicamentos, para que pudessem caminhar pelas pequenas casas e jardins em direção à grande congregação deles. Havia sido dado autorização para realizar um culto para os cristãos. Um a um, os sofredores chegavam mancando para a reunião. Suas faces inchadas estampavam sorrisos e seus corações pareciam transbordantes de alegria. Quando os leprosos chegaram aos seus lugares, o líder perguntou: qual hino vocês mais amam? O visitante estrangeiro imaginou que aqueles leprosos pediriam
eu devo contar a Jesus todas as minhas dificuldades. Mas, para sua surpresa, a canção que os leprosos escolheram foi: cantando vou pela estrada da vida, louvando ao Senhor, cantando vou pela estrada da vida, pois Jesus o meu fardo levou. Será que essas vítimas da lepra estavam em condições lamentáveis? Estavam aprisionadas? Magoadas? Com tudo e com todos? Não. Eram vencedores em Cristo. Vencedores em Cristo, vencedores de Cristo. Eram nascidos de novo, eram salvos. Eram alegres e jubilosos adoradores do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Esta canção dos leprosos é marcante. O gozo é um estado interior no coração, por causa de Cristo e da sua obra na cruz. É por causa disso, por causa de Cristo e da sua obra na cruz. A alegria no Senhor é algo muito maior do que a minha existência física. Muito maior. Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Deleite-se no Senhor. E Ele atenderá aos desejos do vosso coração. Aí tem gente que entende errado. Tem gente que entende errado o texto. E fica querendo um monte de coisas, pedindo um monte de coisas. Desejo do meu coração é ter isso, desejo do meu coração é ter aquilo. Me dá, Senhor. Não, irmãos, o desejo do meu coração é Ele mesmo, é Ele mesmo. Deleite-se no Senhor, e você o terá. O Senhor, Ele é o desejo do meu coração, Ele é o amado do meu coração. Almejo o Senhor. Deleitar é se deliciar, é agradar-se, é ter prazer no Senhor. Fartar-se de Deus. Sofonias 3:17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. E vai dizer algo tremendo aqui, irmãos. Diz aqui que Ele, o Senhor, Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ele também em nós. E sabe por que que o Senhor tem prazer em nós, se alegra em nós? Por causa do Filho de Deus, Jesus Cristo, que está em nós. Para você ter prazer em Deus,
Deus tem que permitir que você tenha esse prazer. E ainda Ele próprio ter prazer em você. Se Deus abomina o pecado, Ele não pode ter prazer no pecador, não é mesmo? Se Deus abomina o pecado, Ele não pode ter prazer no pecador, naquele que vive no pecado. Mas Cristo crucificou o pecador com Ele, com pecado e tudo. Cristo nos crucificou com Ele, com o nosso pecado, nos libertando disso. E depois, Deus ressuscitou o seu Filho e nós fomos ressuscitados juntamente com o seu Filho. E agora Ele está em nós. Cristo está em mim, que prazer! Que prazer! Agora tem alegria, tem prazer em Deus e Deus em nós, por causa do Filho. Se Cristo não é o meu prazer, se a cruz não é o que me fascina, se eu não vibro com o Evangelho, não me alegro, então é sinal que tem algo errado comigo, e muito errado. Paulo perdeu tudo por causa de Cristo, mas ganhou tudo que é Cristo nele. Paulo perdeu tudo, mas não ficou triste. Pelo contrário, considerou tudo como refúgio diante da grandeza da revelação de Cristo. Isto torna o ser humano alegre no Senhor. Filipenses 3:9, vamos dar uma olhada aí. Filipenses 3:9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Jesus, em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ser achado nele. Vejam isto. Ser achado nele. Nele quem? Em Cristo. Se estiver nele, não estou mais em mim mesmo, não estou mais em Adão, estou em Cristo. E é aí que nós encontramos tudo. Ou estamos em Cristo, ou estamos em nós mesmos. Se nós ficarmos em nós mesmos, vamos também ficar brincando de crente e tendo como prazer outras coisas, outros motivos. E nós não estamos aqui para brincar de crentes. Não tem mais tempo para isso, irmãos. Filipenses 3:10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Nele, morto com ele, ressuscitado com ele, conformado com ele na morte, identificado com ele. Se Deus não for o meu prazer, se a cruz não for o meu fascínio, se a vida de Cristo não for o meu prazer, a minha alegria, a minha motivação, se a palavra de Deus não for o nosso prazer, irmãos, então alguma coisa está fora do lugar, está errada. E aí é que nós vamos à deriva, vamos ficar aí
sem rumo. Pare e pense. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos no Senhor. Cristianismo é principalmente alegrar-se no Senhor. Cristianismo é alegria verdadeira. Lucas 1, versículo 46, 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Você vê? A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou. Alegria no espírito, lá no fundo. Alegrou em Deus, meu Salvador. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é... O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não pode existir alegria sem que haja paz. Não pode haver paz sem que haja justiça. Não pode haver justiça sem que haja a morte com Cristo na cruz. Então, irmãos, Cristo é o nosso tudo. Nós temos tudo do ponto de vista espiritual. A vida espiritual é Cristo. Ele é a nossa vida espiritual. E nós temos tudo.